Bom, primeiro, tchau, Vera, boa viagem, boas férias. Beijão. Querido, beijão. Vou começar onde eu concordo com o Andreasa. Andreasa, é claro que o nosso ministro da Justiça já passou pelo teste da arquibancada vestindo o manto sagrado rubro-negro, então ele não deveria nem de longe tentar fazer de novo esse teste agora com camisa amarela, porque não é o mesmo... não tem a mesma força, o mesmo simbolismo do manto sagrado preto e vermelho. Mas agora, falando sério, em relação a essa história de o povo que vai dizer ou não, isso é muito perigoso. Não vou nem recorrer àquela frase da história me absolverá do Fidel Castro e tal, mas questões jurídicas têm que ser discutidas no âmbito jurídico. A condenação política de um político acontece nas urnas, é outra história. Qual é o exemplo recente importante que a gente pode dar? Quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi feita uma pedalada jurídica para que ela não perdesse os seus direitos políticos e ela pudesse disputar eleições. Então isso aconteceu em 2016. Em 2018, ela disputou uma vaga para o Senado em Minas Gerais e teve um vergonhoso 4º lugar. Então ela foi condenada pela população nas urnas. Ela foi absolvida nessa pedalada esquisita, onde ela perde o mandato, mas não perde os direitos políticos, disputa uma eleição 2 anos depois para o Senado e o povo de Minas Gerais, de parabéns, um abraço Minas Gerais, parabéns pelo que vocês fizeram, deram um 4º lugar e a resposta que não foi dada pelo judiciário e pela justiça na época foi dada nas urnas 2 anos depois, na eleição do ano passado. Mas está errado, não é assim que se faz. Questões jurídicas têm que ser resolvidas evidentemente no campo jurídico. Eu só não queria, e eu acho que é um ponto importante aqui da discussão, a gente está tendo uma discussão muito profunda sobre o tema e uma das coisas que realmente me orgulha muito fazer parte desse programa, que eu acho que a gente não foge da complexidade dos temas, não ficamos jogando para arquibancada, dando bordão, falando frases de efeito, a gente vai e tenta ao máximo entender e ir até o limite das nuances das discussões. Eu não queria cair nos extremos, e eu acho que isso é importante ser dito. Um extremo os fins justificam os meios, vale tudo para prender o Lula, e o outro extremo solta o Lula porque o Intercept já acabou com a Lava Jato. Eu acho que tem muitos tons de cinza entre esses dois extremos, dentro do meu parco entendimento da parte jurídica do que está em jogo. Então nós temos uma discussão válida, importante, sobre os procedimentos, se essas conversas forem válidas, periciadas, legais, reconhecidas, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer até chegar nesse ponto. Mas vá lá que se chegue em um momento onde essas conversas sejam periciadas e provadas como verdadeiras. Mesmo assim, nasce uma discussão do que até que ponto isso compromete, vicia os processos da Lava Jato. E isso não e eu vou falar isso quantas vezes for necessário, isso não é dizer os fins justificam os meios e vamos que vamos rasgar a Constituição, vamos chutar o Código de Processo Penal pro alto para condenar o Lula, nada disso. Ninguém quer dizer, ninguém não, né? Claro, eu não falo por ninguém, eu falo só por mim. Eu não, no meu caso, eu não quero o Lula evidentemente condenado à revelia do devido processo legal, e se em algum momento, em algum dia for provado que ele tem argumentos jurídicos para ser solto, eu vou lamentar, mas vou respeitar a decisão jurídica. Apenas existe entre o extremo da turma dos fins justificam os meios e que se dane a lei, vamos prender o Lula, e não é disso que necessariamente se trata essa discussão. Não estou dizendo que não existam pessoas que digam isso. Tem, claro que tem, sempre tem. Numa discussão aberta num país de 200 milhões de pessoas, é claro que tem todo tipo de gente falando todo tipo de coisa. Mas existe
uma discussão que separa eventuais erros de procedimento que podem até, em algum momento, serem considerados condenáveis, gerar processos administrativos, gerar isso ir para o Conselho Nacional de Justiça e ter até algum tipo de censura, reprimenda em relação a alguns procedimentos adotados. Pode-se, inclusive, nascer uma jurisprudência. O Código de Processo Penal é dos anos 40, é antigo, não tinha internet, não tinha Telegram, tem muita conversa que era feita ao pé do ouvido, ou no cafezinho, ou no fórum, que agora se registra em rede social, ou se registra ali nesses aplicativos de mensagem. Talvez, me parece que a legislação precisa ser atualizada, ok. Tem muita discussão válida que pode ser feita fora aí do calor da gritaria das arquibancadas, no campo jurídico, tem muito argumento que é válido em todos os lados da discussão. Mas no meu pequeno, humilde, parco entendimento do que se discutiu até agora, eu não consigo ver nem no extremo Lula livre, nem no extremo os fins justificam os meios, razão. Eu acho que temos uma discussão onde, passados todos esses trâmites para se comprovar a veracidade dessas conversas, isso pode gerar uma série de consequências, mas até se chegar à anulação de processo e soltura de presos, incluindo o seu Luiz Inácio Lula Silva, eu acho que ainda tem aí um salto muito grande.